Pessoal, bom dia, tá? Meu nome é César, tá? Obrigado por estar todo mundo aqui hoje. Todo mundo tá aqui porque gosta de natureza, gosta de plantas, tá? Eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre as orquídeas. Então eu vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendi ao longo dos anos com vocês, que é justamente falar sobre a importância, tá? da planta e trazer ela para a natureza, tá? Que não deixa de ser um resgate, tá? E o tempo todo é um paralelo que a gente faz, tá? Com a gente mesmo, tá? De um resgate de pessoas, de gente, tá? Porque olha só, uma orquídea é uma planta perfeita para fazer esse tipo de coisa, porque o ambiente dela é numa árvore, tá? É num lugar onde ela não precisa, não depende de ninguém dando água, de ninguém dando sol, tá? Pondo adubo. Ela sozinha, ela vai numa árvore e está super bem, tá? Esse é um dos grandes motivos pelos quais uma orquídea morre em casa, tá? Que a gente acha que ela é uma planta como as outras flores e a gente está lá sempre dando água, dando adubo, dá isso, daquilo. O que acontece? Morre, tá? Apodrece. Muito comum. É por isso que, tá? Muita gente acaba perdendo planta e acaba tendo que repor todo ano, tá? Essa planta aqui, por exemplo, ó, tá florida, tá bonita. Daqui uma semana, duas, perde todas as flores, vai ficar só a haste floral, sequinha. Daqui uns dias ela escurece, morre e não dá flor, não dá flor, não dá flor. O que as pessoas fazem? Jogam fora, né? Ou se conhece alguém, ó, tem uma orquídea feia, acaba dando de presente. Mas ela volta, tá? Ela volta. Em algum momento ela volta. Orquídea é aquele tipo de planta que não é uma planta anual, ela é perene, tá? Tanto é que se não fosse assim, ela não estaria se espalhando naturalmente pelas árvores. O objetivo da ação de hoje, tá? É justamente mostrar para as pessoas que esse tipo de planta é uma planta que ela vai responder muito bem com um pouco de condições iniciais, tá? É uma coisa que você não precisa ficar o tempo todo, tá? Você tendo um pouquinho de informação, você consegue fazer ela ir sozinha na vida, como uma criança, tá? Uma criança que a gente dá muita atenção, tá? Tudo que ela quer, fica birrenta, né? Você acaba estragando a criança. Da mesma forma, se você é negligente, tá? A pessoa se perde na vida. Uma orquídea que fica jogada em casa morre do mesmo jeito. Então ela é ótima, porque em algum momento você vai colocar na natureza e falar: filho, agora é contigo, tá? Bom, qual que é a ideia hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as condições, tá, gerais das orquídeas. Claro que as plantas, elas têm muitas particularidades de umas para as outras, tá? Então a gente vai fazer uma coisinha que é tirar as principais dúvidas, tá? E depois, com essas informações, a gente leva para casa, leva para o nosso dia a dia. Primeira informação, né? Orquídea, grande parte delas, mais de 90%, são epífitas, tá? Epífitas são as plantas que nascem sobre as outras, nascem sobre árvores, sobre arbustos, né? Ou seja, ela não precisa de terra. Ela absorve apenas a umidade, tá? E os nutrientes que já estão presentes no ambiente e ela vai absorvendo aos poucos, né? De novo, não tem ninguém dando água numa árvore, ninguém sobe lá na copa para dar água para a orquídea, né? Então, por exemplo, estas plantas aqui, tá? Podem ver, ó, elas não têm terra, tá? Ela é plantada em caquinho, em casca de árvore, junto com carvão, tá? Junto com alguns outros elementos que simulam a casca de árvore, tá? Justamente para que ela possa se desenvolver no ambiente mais natural possível, tá? Essa planta, à medida que ela vai crescendo, né, ela vai procurando espaços, né, e ela acaba saindo do vaso, tá, buscando oxigênio, buscando luz, né? E olha que interessante, né? Normalmente as raízes das plantas são brancas, são amarelas, né? Por quê? Porque ela está dentro da terra, não toma sol, então não tem clorofila. Raiz de orquídea é verde. Quando você molha ela, ela fica verdinha, porque tem clorofila. Ah, se tem clorofila, então precisa de luz. Então, é raiz aérea, é raiz que precisa tomar luz, tá?
Então não estranhem se você tem uma orquídea em casa e ela está verde, verde, verde. Fala, nossa, ela está apodrecendo? Não, ela está saudável. Tá? Se ela está grudando em algum lugar, ótimo, muito bom. Tá? Então, uma dúvida muito comum que as pessoas têm, né, é a respeito da iluminação. Né? Eu deixo ela tomando sol, deixo tomando meia sombra. Vai depender muito, né, porque a condição em que ela está, não dá para seguir uma regra. Né? Essa orquídea tem que tomar tantas horas de sol por dia. Não, não tem essa regra. O ideal é que ela tenha luz suficiente para que ela se desenvolva, porque ela vai responder soltando raiz nova, soltando broto novo, né? Soltando flores. E quanto de luz eu dou? Aí tem uma coisinha bem interessante para a gente saber. Vocês se lembram no tempo de escola que a gente estudou que a clorofila que produz a energia, produz os nutrientes? Né? A clorofila é a cor verde das plantas. Então, aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual planta tem mais clorofila? Esta ou esta?